Olá, aqui é Karen Duarte do Ser. Eu trabalho com saúde vibracional e sou leitora oracular também. E eu estou desenvolvendo um trabalho para mulheres com a questão da produtividade. Então, é para desenvolver a saúde na produtividade feminina. E hoje eu quero abordar contigo esta energia de forma da tua vida, das vivências que tu tem no teu dia a dia. Como que é os teus relacionamentos, como que tu percebe as questões que te acontecem. Então, essa semana a gente conversou, recebi muitos feedbacks a respeito, tá, mas o que eu faço com a situação tal que tá acontecendo? Eu não consigo ser egoísta nesse nível de não sentir as coisas e de não me envolver com aquilo que está acontecendo. Então, o processo é que as coisas de fato vão acontecer. Mesmo que nós tenhamos esse tipo de egoísmo, mais nessa forma declarada, mesmo que essa pessoa ela se declare ou ela seja vista como uma pessoa mais centrada nela mesma, essa pessoa ela também é influenciada, porque nessa grande humanidade que nós estamos, todos nós influenciamos em alguma coisa. Você assistiu um filme, você foi em algum lugar, você conversou com alguém, mesmo que você fique muda e calada, alguma coisa você vai sentir. Então, dentro desse aspecto aqui que a gente desenvolve, é percebido que todas as mulheres elas sentem muito e sentem demais. Sentem inclusive de forma visceral, só que é um sentimento que muitas vezes, às vezes ele passa pela normatização. Então daqui a pouco pode ser que as questões da tua vida, não foi tão bom assim, mas é normal, é normal tá sentindo isso, né? Todo mundo sente. É mais ou menos como a normatização da corrupção, né? Então, por a gente estar num país que tem muita corrupção política, acaba que praticamente tudo que a gente possa fazer de forma que gere uma legalidade, uma legalização, sempre fica, mas se eles fazem assim e se o fulano faz assado, eu não vou me preocupar, né? Eu não vou me preocupar com relação a isso. E isso acaba sendo generalizado para outros aspectos da nossa vida. Quando a gente não dá a devida importância para determinados aspectos essenciais para uma vida que deseja estar melhor, que deseja evoluir, que não quer só se sentir bem, né? Então, essa questão da produtividade não é só para querer se sentir bem, mas é para querer, de fato, no teu dia a dia, na tua vida diária, ter uma ressonância. Quando alguma coisa acontecer, tu não ser tragada por esse furacão. Porque às vezes, e muitas vezes, na verdade, nós somos chamados por alguma questão familiar, de amizade que acontece, daqui a pouco você estava muito bem, estava tudo bem na sua vida, daqui a pouco você descobre que tem uma amiga, um amigo seu que está numa maior questão lá e que não adianta que você interferir. Comigo já aconteceu muito isso, muito mesmo. Questão familiar. Até onde você pode de fato interferir numa questão familiar que te venha, mesmo que inclusive você seja solicitada para com. E aí é uma questão muito, muito de percepção, né? Porque vai ter determinadas linhagens, por exemplo, que eu já convivi, linhagens que tem muito, muito italianos, eles são muito, é normal para eles influenciar muito a vida dos filhos, os filhos influenciar dos pais, é todo mundo mega misturado, não existe assim uma divisão entre filho, pai, mãe e tia e prima, é todo mundo assim, é realmente muito profundo, vivendo os aspectos de cada um, interferindo naquela rede, assim. E aí vai ter outras famílias que elas também têm esse cotidiano, nessa intensidade de trocas, outros que não vai ter. Outros que as pessoas são mais na delas, então são pessoas que são mais na delas e cada um que se vire por si se conseguir se virar, né?
E quando a gente começa a perceber isso, né, o que que acontece nesse lugar de percepção que eu venho trazendo aqui para nós, entendermos o que nos acontece no nosso dia a dia. Para começar, nós já viemos de muitas linhagens. O Brasil, ele não é uma coisa única, ele é uma mistura, né? Se a gente fosse entender isso como uma comida, seria como se fosse um buffet livre, né? E tivesse, sei lá, todos os pratos tradicionais de cada estado tivesse reunido. Esse seria a característica do restaurante do Brasil, digamos assim. E aí, como é que tu sabe o que é teu, o que é do outro? O que de fato é teu gosto e não o gosto do que tu foi acostumado a viver, acostumada a estar ali? E o quanto que tu pode ganhar quando tu faz essa intervenção nos teus sentimentos, na tua forma de pensar e na tua forma de agir. Porque quando a gente simplesmente faz num estado de repetição, porque eu fui ensinado a fazer desse jeito, eu vou fazer sempre assim. Tem uma história que eu acho muito legal. Não sei se eu vou me lembrar da pessoa que contou essa história. Ai, tô tentando me lembrar, mas vamos ver se durante aqui eu contando eu consiga me lembrar da história. Mas a história era a seguinte: aquela família tinha o hábito de cortar o naco do pão, a parte, sabe aqueles pão de quarto? Não sei, né? Eu tô falando aqui para várias pessoas, mas sabe aquele pão inteiro assim que tem? Ele tem aquele bico do pão, isso, o bico do pão. Então, essa família, toda vez que ela ia fazer o pão, se cortava o bico do pão. E aí chegou um momento que as netas queriam saber por que se cortava o bendito do naco do pão. E aí foram lá então elas foram na mãe aí, né? A mãe foi na avó, isso, a mãe, né? As filhas da mãe. Então a mãe levou as filhas na avó, foram lá ver por que ela cortava o tal do bico do pão. E aí ela disse, eu não sei, porque eu aprendi assim com a tua, né, com a bisa de vocês, e a gente segue assim, cortando o tal do bico do pão. Aí, a tal da bisa era viva ainda, graças a Deus, né? Aleluia, amém, pra se descobrir uma coisa dessa. E foram lá ver o porquê que a bisa cortava o bico do pão. Aí chegaram lá e a bisa, na sua simplicidade, ela disse, eu cortava o bico do pão porque o forno que nós tínhamos era só esse, um forno, aqueles forno de interior, assim, então ele não era grande. Então, para que ele coubesse ali, então ela cortava, né? Era um modelo de pão, então ela cortava e ficava daquele jeito. E aí foi passando adiante simplesmente desse jeito. Aí os fornos foram se melhorando, né? A qualidade, enfim, e diversidade, tanto a qualidade como diversidade, não precisava mais desse hábito, mas elas repetiam sem saber o porquê. Aí quando a Bisa falou, foi aquela gargalhada, né? Porque, nossa, não fazia sentido. Não tinha nossa, agora eu corto o bico do pão porque é uma tradição X, Y. Não, era simplesmente porque não tinha um forno que coubesse o tal do pão. Então, assim a gente vai repetindo as nossas histórias. Assim a gente vai fazendo também com outras coisas, com hábitos e costumes. A gente se acostuma de um jeito e às vezes a gente se acostuma com comum, né? Ou seja, a gente se acostuma em... A gente pensa assim, o que é ser feliz, né? Vamos pensar dessa forma. O que é ser feliz? O que é ter prazer? O que é realizar? Que sensação é essa que tu tem? Eu recebi esses dias recebi uma mensagem lá no meu formulário que eu vou fazendo captação das pessoas, né, das mulheres, e dizia assim, eu não quero ser rica, eu só quero viver bem. Então, quando tu diz isso, eu não quero ser rica, eu só quero viver bem, o que tu tá querendo dizer? Aliás, se você estiver vendo esse vídeo, coloca aqui pra mim, por favor. Se você já teve esse pensamento, o que você quer dizer quando você diz isso? O que te diz que ser rico não é viver bem, para começar, né? E
O que é viver bem de fato? É ter saúde, é ter bons relacionamentos, é não ter problema. E o que é ser rico, né? Porque uma pessoa rica, será que ela não tem problema? Será que ela não pode viver bem se ela é rica? Que dicotomia é essa que separa uma coisa da outra? Então a gente precisa perceber, porque o que as pessoas vivem dentro de um estado financeiro não significa que seja aquilo que é. Por exemplo, se uma pessoa é rica, milionária, sabe-se lá, enfim, o grau máximo que tiver dessa questão financeira, não significa que essa pessoa seja ou viva as experiências de viver bem. Assim como não quer dizer que ela não viva. Simplesmente é um estado financeiro. E o estado financeiro, ele está ligado a questões de materialidade, de conquistar, de compra, de aquisições, que muitas vezes é tido pelas pessoas como ou como um lugar de desejo ou como um lugar de desperdício. Sendo que, na verdade, de tudo isso, o que precisa ter é um lugar do meio. A pessoa tem direito de adquirir as coisas boas. E o que ela vai fazer com o montante que ela tiver, ela também vai ter que administrar isso. Porque quanto mais se ganha, mais coisas envolvidas se tem, mais responsabilidade se tem, enfim, com outras pessoas, com outras situações. Mais coisas essa pessoa ela tem que dar conta, porque se ela não dá conta, ela tem que contratar quem dê. E mesmo assim também é um processo administrativo. Então não tem assim um lugar que o viver bem não está com relação à categoria que nós podemos classificar nesse aspecto financeiro da vida. Classe média, classe alta, rico, enfim, essas coisas, né, que veio assim. Então, o viver bem, ele pode estar ligado a qualquer uma dessas relações. Dentro disso, independente dessas classes, também tem a questão, isso que eu falei no início do vídeo. Como é que eu lido com tudo que eu preciso viver, com o meu trabalho, com o meu relacionamento, com a minha família, com os meus amigos, com a humanidade. Diante do que? Vamos pensar primeiro em nós mesmos. Se já é difícil de fato estarmos presentes, quantas pessoas, me dizem aqui, quantas pessoas vocês conhecem que nesse momento vocês sabem que elas tomam remédio, elas tomam medicação? Homens e mulheres, de qualquer idade. Elas estão tomando medicação para poder viver no seu trabalho, para poder estar interagindo. E fora as que estão doentes. Por isso que esse trabalho se chama saúde vibracional. Vamos ver, vamos fazer as contas. Diante disso, o que a gente consegue perceber? É porque é genético, a pessoa ficou doente porque era genético. A pessoa ficou doente porque era excesso de trabalho. Então, nós vamos ver que sempre tem algum excesso nessa bagagem. Ou é excesso de responsabilidade, ou é excesso de questões de ancestralidade. Então, e aí como tu tem que viver, a tua vida vai te atropelar. Porque se tu não interagir, tu não vai conseguir administrar todas as questões que fazem parte da tua vida. Então a gente vai entrar num sistema de separar o joio do trigo. Quando a gente faz esse processo de separar o joio do trigo, ele fica mais possível da gente conseguir interagir com o mundo sem ser tragada por ele, sem entrar nesse tsunami todo que existe. Seja no mundo que a gente está, né? Olha a humanidade com todos os desafios de uma pandemia, de questões aí com, né, questões sociais muito graves mesmo, gravíssimas. Só que se a gente ficar só, nesse lugar da culpa, culpando o sistema, culpando o governo, culpando a família, a gente vai achar muitos culpados, de fato. Porque é a realidade, a gente vai.
E aí, nessa busca por percepções que vão nos acontecendo, muitas coisas vêm de formas surpresa, como que eu tinha falado. Vem uma situação familiar, vem alguma coisa acontece no lugar que tu está morando, sei lá, dá um tiroteio, alguma coisa. Então tu é atingido ou tu é assaltado, alguma coisa te acontece de forma que tu não estava esperando. E aí, como é que tu lida? Tu não vai entrar em choque, tanto que assim, os traumas, né, traumas emocionais, eles vêm de um choque muito grande que aconteceu, um acidente, alguma questão familiar, né, algum falecimento, então houve um trauma. Então os traumatismo, né, ele dá um choque, ele rebenta assim, né? Rebenta onde, Karen? Rebenta na nossa vibração, gente. Nós não somos, tá mais do que na hora da gente trazer isso para consciência. A gente não é só um corpo físico, nós temos emoções, temos pensamento, temos nosso corpo físico e assim, é um gerenciamento, porque cada uma dessas partes, elas são autônomas, ou seja, elas agem independente, inclusive, da nossa vontade. Então, daqui a pouco, tu tem uma vontade, por exemplo, de fazer dieta. Agora eu quero emagrecer, eu quero melhorar a minha saúde, enfim. Só que tu não consegue, porque o teu corpo físico quer. Porque quer comer doce, quer comer carboidrato. Mas a tua mente está dizendo, isso é errado, isso não pode, isso não sei o quê. E aí tu entra, e aí tu começa, tu entra numa dieta e sai da outra dieta, e faz não sei o quê e não resolve. Então, é nesse lugar que eu tô dizendo que a gente até pode querer algo, mas aí tem outra parte nossa que não comanda aquele lugar que a gente tá querendo. Então, é visível e claro que esses corpos, eles têm autonomia individual. Então, se eles têm autonomia individual, como é que eu faço para poder administrar isso? Agora a cadela vai começar. Como é que eu faço, então, para conseguir administrar esse processo todo de influência? Se eu mesma não consigo me influenciar diante das coisas que eu preciso para minha existência, como que eu vou ter melhor qualidade de presença com o que acontece de forma externa? Quando vem essas surpresas, de fato, e não haver um trauma, não haver uma preocupação, né? Porque a gente começa nessa preocupação, ser ocupada pela preocupação, tá entendendo? Vem a situação de fora, por exemplo, né? Aconteceu um drama lá, aconteceu uma situação que não faz parte do teu jogo, não faz parte da tua vida. Mas, assim, de forma diária, mas ela tá no teu eixo de existência. Pode ser lá no teu trabalho, pode ser na tua rua, pode ser em algum lugar, pode ser com alguma amizade. E aí tu ficou sabendo, alguém te contou. E automaticamente tu vai pra lá. Tipo, tu vai a jato pra essa situação. E aí tu começa a pensar, meu Deus, e sofrer pela situação. Ai, o que tá acontecendo ali? E daqui a pouco tu vê, nossa, não consegui fazer uma vírgula para ajudar aquela pessoa, aquele familiar. Não mudou aquela circunstância. Pelo contrário, parece que piorou, parece que é uma coisa que não vai ter jeito mesmo. Então, quando a gente começa a perceber, separar essa questão do joio do trigo, o que e como a gente pode fazer algo, então a gente começa a diminuir os nossos traumas. A gente começa a diminuir, porque o trauma não é só quando dá um choque, o trauma também é a insatisfação de não conseguir resolver alguma coisa, porque tu te coloca naquele lugar de, nossa, o que eu poderia fazer, aquela pessoa precisa de uma ajuda e tal, e eu não consigo, ou mesmo até que tu ficou simplesmente sabendo daquilo, e de alguma forma tu quis interferir, né? Tu quis interceder por aquela situação. Só que tu só simplesmente soube, comunicou, conversou, ou aconteceu um acidente, alguma coisa, e tu foi atingido.
e dentro de ti isso tudo já começou a ficar bagunçado, daqui a pouco a tua vida começou a ficar estranha, as coisas não começaram a dar certo, é briga toda hora, é uma questão que você não consegue sair daquele lugar, daquela situação pessoal, que eu tô falando de rotina mesmo, de acordar e dormir e viver, é isso. E aí não consegue dar conta, não produz, aí não tem energia para limpar a casa, não tem energia para estar com os filhos, não tem energia para conversar com os amigos. Toda vez você tá muito, eu tô cheio de coisa, e aí as coisas elas não são ordenadas. E aí você começa a ser tragado pelo tsunami. Então a dica aqui é separar o joio do trigo. Como que eu faço isso? Faz uma tabela. Se para ti é mais fácil isso, eu sempre digo, faça uma tabela. Foi que eu falei hoje, essa semana não foi só para uma pessoa. Então eu vi que a necessidade que essa fala ela estava sendo necessária. Sempre quando me vem mais de uma pessoa, eu já fico assim, eu preciso abordar esse tema. Então, as coisas que são pertinentes ao teu trabalho, aos teus amigos, à tua família, tu coloca separado. Separa tudo que tem. O que você precisa lidar com a sua família, o que você precisa lidar lá no seu trabalho ou nos seus trabalhos, você precisa lidar com seus amigos, separa. Aí do outro lado tá você, aí você coloca você, a sua vida, num sentido pessoal, né? Quem você é, escreve quem você é, o que você está trabalhando num sentido de projeto para você, pode ser um estudo, faculdade, pode ser um projeto que você ainda não elaborou, que você tem em mente, deixa isso desse lado. Ou a questão da sua vida no sentido de saúde, de energia, de o que você está pensando, coloca no seu eu sou. Então a parte eu sou está descrita dessa forma, quem você é. E as questões que dentro desse eu sou fazem parte, né? Que é o seu projeto de vida, o seu possível ou atual relacionamento também faz parte, tudo que faz parte da sua unidade. E o que faz parte da sua coletividade, né, os ambientes que você tem que circular, você separa para o outro lado. Né? Ambientes familiares, no sentido de pai, mãe, tio, avó, enfim, separado para lá. Os ambientes a respeito do seu trabalho, dos seus, enfim, onde você está atuando nessa forma. E a questão com seus amigos, a questão se você tem alguma questão humanitária, também separa, grupos, enfim. E para cá você coloca essa parte mais íntima sua, ou seja, se você tem algum grupo de estudo de autoconhecimento, coloca para essa parte individual também. Então você tá aqui o seu eu sou, né, a forma como você consegue se enxergar hoje, algum grupo de estudo que talvez você possa estar fazendo parte de autoconhecimento e a questão que você esteja elaborando dentro de você ou que você deseja elaborar. Separa. Onde que você vai estar? Você vai estar no meio. Você vai estar no meio desse caminho, no meio desse processo. Então aqui no meio é onde você vai ter que atuar. Então é como se você fosse uma balança de um lado e do outro. Não é uma comparação de mesmas coisas, você não precisa comparar e achar que tem que ter as mesmas coisas para cada lado, mas é importante que você saiba que existe essa diferença entre aquilo que está daquele lado e aquilo que está do outro lado, e você está aqui no meio. O que pertence a outras pessoas, familiares, é das pessoas. O quanto que você pode dar de influência para isso é muito baixo, porque lembra que eu falei, se pra gente influenciar nós mesmos já é difícil, quem dirá o outro. E aí, o que você vai fazer? É importante que você esteja o quê? Gerenciando, seja a gerente do teu corpo, da tua essência, de tudo que você é. Então você, todo dia, quando você acordar e quando você dormir, você vai dizer o seu nome completo e você vai dizer: eu, fulana de tal, nascida na data tal, estou aqui agora presente, mental, emocional, física e energética em todos os planos da minha consciência. Eu vibro dentro da energia da saúde,
peça isso. A energia da saúde, ela é algo global, independente de tu ter qualquer crença, de tu ter qualquer coisa. Então diz assim, eu vibro dentro da energia da saúde. Se você tiver algum hábito energético, você pode aplicar, seja Theta Healing, seja Reiki, seja Barra Axe. Se você não tiver nada, coloque essa intenção. Eu vibro dentro da energia da saúde e me coloco presente aqui agora. Eu desejo o meu melhor e vibro dentro da consciência da saúde para todos que estão comigo. E começa a respirar. E vai falando isso, eu tenho saúde. A cada inspiração você vai dizendo, eu tenho saúde. Inspira e segura o ar, não solta o ar. Solta o ar e fica sem ar. E aí tu vai trazendo cada vez mais essa presença, essa inspiração e expiração dentro da energia da saúde. E aí você faz o quê? Quando você tiver feito aí em torno de uns 10 respiratórios, você pode fazer deitado, pode fazer sentado, pode fazer naquele momento que você vai dormir. O mínimo que você conseguir já vai ser a chave para você conseguir o resultado que você está querendo. Então você vai dizer o quê? Eu neste momento emano para todos os locais que eu esteja convivendo a saúde. A saúde. Emano para todos os lugares que eu estou convivendo a saúde. E visualiza rosa, azul, violeta. Visualiza as cores que você sentir. É necessário que você perceba. Né? Por que as cores? Porque as cores elas têm muito a ver com os raios solares. Então, o Sol ele emana raios ultravioletas de várias cores. Por isso que a cromoterapia ela é tão importante. Então, quando você emana uma cor, e a cor da saúde, ela sempre vai estar ligada ao verde ou ao rosa. Então, você pode emanar. Lembrando que numa questão energética, o rosa ele é muito cicatrizador. E o verde, ele é cura, ele é purificação. Então, ele libera, ele limpa, né? Então, é o que mais ou menos as plantas fazem, né? Então, elas têm essa conexão. Tipo, o rosa acolhe e o verde, ele faz uma limpeza. Esse é o básico. Então, você pode simplesmente se colocar naquela posição e dizer, eu emano. E quando você inspira, pegou para você essa cor. Quando você expira, você abre e emana. Você fazendo isso, o que te dá? Primeiro, te dá um senso de pertencimento. Segundo, te dá um senso de responsabilidade. Terceiro, quando acontecer alguma coisa de traumas externos, você vai ter o quê? Mais imunidade. Você vai estar mais forte para não ser tão tragada por esse tsunami. Então, isso é uma baita de uma sacada de proteção para você, para sua vida diária, para o que você deseja levar para o mundo que você vive e para sua vida, principalmente diária, entre as suas relações, nas influências que você tem na sua vida hoje. Então, me coloca aqui se você achou esse bate-papo interessante e como que você vive essas experiências, né, coletivas, familiares, enfim, como que essas questões te atingem. E começa a praticar de forma muito simples. Isso vai te ajudar muito de verdade. Quando a gente se torna presente, começa a atuar dentro do campo com alguma prática, aquela culpa que a gente teria, poxa vida, eu não estou fazendo nada, ela é drenada. E aí você percebe, não, mas eu estou fazendo sim. Eu tô daqui da onde eu estou emanando aquilo ali. E funciona, gente. Não é uma questão, nossa, não tá funcionando, eu tô louca. Não, funciona. Funciona mais, inclusive, do que tu entrando em contato e falando com essa pessoa. Esse lugar da vibração, onde você coloca a sua intenção, é a coisa mais forte que você pode sequer saber que funciona, assim. Ela realmente, ela é real. Inclusive comandos internos, aí lembra que a gente é gerenciador, então você começa a gerenciar tudo que você vive, sua mente, seu corpo físico, um começa a se comunicar com o outro e gerar uma comunicação mais ordenada. Eles começam a se entender, começa a gerar um sistema de harmonia dentro de você, harmonia das relações que existem dentro de você. Então, gratidão, gratidão.